Oi pessoal, estamos de volta à nossa viagem ao mundo dos espíritos, né, ao livro dos espíritos. E a gente continua agora no nosso episódio 20º, a parte 2 do capítulo Vida Espiritual, que é o capítulo 6 do segundo livro do Livro dos Espíritos. E essa é a segunda parte, a gente vai falar da sensação e da percepção que os espíritos têm das coisas, tá? Então, vamos lá. A seção é Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Então, questão 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? O espírito responde, sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. Quer dizer, ele está falando que o espírito percebe mais coisas, porque a matéria ela limita de alguma forma. É como se a matéria fosse uma viseira. Então você não vê tudo, porque a matéria dá uma segurada nas habilidades do espírito. Por isso que os mundos mais evoluídos, a matéria mais rarefeita, menos grosseira, permite mais liberdade para o espírito, e que na no episódio anterior, quando ele falava dos espíritos em mundos superiores, falava que eles tinham aquela coisa de como se fosse um sonâmbulo um sonâmbulo consciente, que a matéria sendo mais delicada, menos grosseira, ele tem mais percepções espirituais. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Aí o espírito fala, quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais eles sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são um pouco mais ou um pouco menos ignorantes acerca de todas as coisas. Quer dizer, a evolução é que vai dando entendimento para eles de tudo, né? Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Depende da elevação e da pureza que hajam alcançado. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. E faz sentido, né? Os espíritos que ainda estão na batalha pela evolução, em mundos como o nosso, estão longe de saber tudo, né? É isso que ele vai dizer, não é porque é um espírito que ele sabe tudo. E o espírito que ainda é inferior sabe coisa que a gente sabe. Os espíritos superiores entendem melhor as coisas, os espíritos puros entendem tudo que tem para entender. Questão 240. Os espíritos compreendem a duração, quer dizer, compreendem o tempo como nós? Aí o espírito fala, não. E é isso que faz que nem sempre vocês nos compreendam quando se trata de determinar datas ou épocas. Aí o Kardec complementa. Os espíritos vivem fora do tempo, da forma como nós o compreendemos. A duração do tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se perdem na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então o que ele está querendo dizer é que os espíritos não percebem o tempo como nós. De alguma forma eles conseguem perceber o tempo mais de longe, eles não estão presos na passagem do tempo do jeito que a gente percebe. Então, para os espíritos, quanto mais eles estão evoluídos, mais de longe eles conseguem perceber o tempo de uma forma diferente. E é isso que ele diz. Questão 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Quer dizer, eles entendem o presente melhor que a gente, o tempo presente? Aí o espírito fala, mais ou menos, como aquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Quer dizer, uma pessoa que enxerga bem sabe melhor o que está acontecendo do que uma pessoa que não enxerga bem ou que não enxerga nada. Os espíritos veem o que vocês não veem. Julgam, então, de uma forma diferente da de vocês, mas ainda uma vez, ou seja, ainda assim, isso depende da elevação deles. Quer dizer, o fato de eles estarem no mundo espiritual e perceberem as coisas um pouco melhor que a gente, porque tem mais capacidade de ver, se eles não tiverem evolução, entendimento para poder apreciar e tomar decisões e fazer julgamentos melhor, eles também não conseguem fazer muito mais do que a gente. Questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? Quer dizer,
Os espíritos, eles conseguem saber tudo do passado? Aí o espírito explica para ele. O passado, quando nós nos ocupamos dele, é presente. Exatamente como você se lembra de uma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Quer dizer, o espírito, quando ele se concentra no passado, porque ele precisa, porque alguma coisa ali é importante, ele percebe o passado como se fosse o presente. Da mesma forma como a gente, quando se impressiona com alguma coisa, a gente consegue lembrar muito, né? Alguma coisa que aconteceu faz muito tempo, mas que marcou muito a gente lembra muito dela. Simplesmente, como já não temos o véu da matéria que obscurece a inteligência de vocês, ele fala, nós nos lembramos de coisas que para vocês estão apagadas. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação, que eles já falaram lá atrás, né? Questão 243. Os espíritos conhecem o futuro? Aí o espírito explica. Isso também depende da perfeição deles. Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, o futuro lhes parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abrange num piscar de olhos suas migrações passadas, quer dizer, suas existências passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é preciso que esteja completamente integrada a Ele, Deus, depois de muitas existências. Aí o Kardec completa a pergunta, né, 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Aí ele explica. Completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém pode igualá-lo. Então quer dizer assim, ele fala assim, olha, e aí quando eles vão chegando na perfeição, eles facilmente lembram de tudo passado. E aí eles vão vendo cada vez mais e cada vez melhor o futuro. Mas tudo não. Eles veem conforme a necessidade, porque só Deus sabe tudo o tempo todo. Essa plenitude de compreender completamente todas as coisas do futuro é só Deus. É isso que eles dizem. Questão 244. Os espíritos veem a Deus? Quer dizer, dá para ver Deus? Né? Aí eles explicam, só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Aí ele completa. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Aí o espírito responde, ele fala, ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vocês mesmos não têm os pressentimentos que são como avisos secretos para fazer ou não isso ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior. Pois vocês têm que compreender que, por ser mais sutil do que a essência dos espíritos, quer dizer, pela essência dos espíritos ser mais sutil que a de vocês, eles podem receber melhor as advertências divinas. E aí o Kardec completa de novo, 244b. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Aí ele explica, ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite as suas ordens por meios de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Então aí fica bem claro, né? Quando o espírito tem condições de perceber Deus, quando ele está em alto nível de evolução, Deus intui ele diretamente, ele percebe a divindade, né? E o caminho que a divindade quer. Quando ele não está tão bem assim, os espíritos que estão acima, eles sabem como eles sabem o que Deus quer, eles sabem quando é o momento de interferir e eles direcionam aquilo que é necessário. 245. A visão dos espíritos, ela é circunscrita, quer dizer, ela é restrita como a dos seres corpóreos? Aí ele explica, não,
ela reside neles por inteiro. Quer dizer, o que ele quer dizer aqui é assim, o espírito vê através do olho, através de um órgão, através de alguma coisa, quer dizer, ele vê, como a gente só percebe o que está na nossa frente, um pouquinho do nosso lado, né? Ele fala, a visão deles está neles inteiros, quer dizer, eles percebem todo o entorno, não só na direção do olho. 246. Os espíritos precisam da luz para ver? Aí o espírito explica, ele fala, eles veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Quer dizer, o espírito, se ele estiver no escuro, se ele não vê, se ele está nas trevas, é porque ele precisa passar por aquela experiência, ou por causa da culpa, ou porque de certa forma, é um castigo pelo qual ele passa, o que ele mesmo se impõe pelo que acontece com ele, né? Essa é a percepção que ele precisa ter. Mas quando ele está na condição normal dele, ele percebe tudo, ele não precisa de luz para ver. 247. Os espíritos têm necessidade de se transportar para ver o que se passa em dois pontos diferentes? Ou eles podem, por exemplo, ver ao mesmo tempo nos dois hemisférios do globo? Aí o espírito explica. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. O seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas essa capacidade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão. Só os espíritos superiores podem compreender, podem abarcar o conjunto. E aí o Kardec explica. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade que é inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Então, quer dizer, imagina uma vela acesa, ela ilumina para todo lado, né? Ou o sol, ele brilha irradiando para todo lado. E o que ele fala é que a percepção, a visão do espírito, a consciência do que está em volta dele, ele irradia por todo lado, ele percebe tudo em volta, não só o que está numa direção. Se acende uma vela, a luz não vai numa direção só, vai para todo lado. E a visão do espírito é assim. É uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, que abrange ao mesmo tempo o espaço, os tempos e as coisas. É uma lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos da matéria. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz consegue impressionar. Quer dizer, a luz impressiona, ela se faz percebida pelo olho, que leva a informação para o cérebro, e é assim que a gente percebe, né? É assim que a gente vê. Então, se não houver luz, ele fica na escuridão. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, uma característica dele, o espírito por natureza vê, essa é uma abstração feita de qualquer agente exterior, ou seja, o espírito percebe sem que nada precise ajudar ele. Então a visão independe da luz. E depois lá atrás, quando fala da ubiquidade, quer dizer, da multilocalização dos espíritos, é mais ou menos a mesma coisa, né? Se a gente voltar em algum dos capítulos lá de trás, um dos primeiros capítulos. Questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois sua visão penetra o que vocês não podem penetrar. Nada a obscurece. Questão 249. O espírito percebe os sons? Aí ele fala sim, e percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos grosseiros são incapazes de perceber. Aí o Kardec completa a pergunta, 249A. No espírito, a faculdade ou a capacidade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver? Aí o espírito explica para o Kardec. Todas as percepções são atributos do espírito, quer dizer, são capacidades do espírito e fazem parte de seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pela condução dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. E aí fica bem claro, quer dizer, não é só a visão, toda a percepção do espírito, tudo que o espírito percebe, que ele está na presença daquilo e ele é capaz de perceber, ele percebe ao mesmo tempo, sem precisar de nada para indicar. Ele percebe o que está acontecendo, ele não precisa
perceber o som com o ouvido, assim como ele não precisa da luz para perceber o olho, né? Ele não precisa da pele para perceber o calor e assim por diante. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, seria possível para ele se subtrair a elas? Quer dizer, o espírito pode não perceber se ele quiser? Aí o espírito explica para ele. O espírito só vê e ouve o que quer. Isso é dito de forma geral, sobretudo para os espíritos elevados, pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem, mesmo quando não querem, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Quer dizer, quanto mais evolução você tem, mais você pode falar assim, não, eu preciso focar nisso. Ele põe atenção naquele assunto. Agora, se não, ele pega e ele vai perceber aquilo que ele precisa perceber. E ele, quanto mais consciente ele é da condição dele, mais ele consegue concentrar a atenção dele no que precisa, ou no que ele quer. Questão 251. Os espíritos são sensíveis à música? Para eles, música quer dizer alguma coisa? Aí o espírito fala para ele, você está se referindo à música de vocês? Que ela é comparada à música celeste, ele fala. A essa harmonia de que nada na Terra pode lhes dar ideia? Aí ele fala, bom, uma está para a outra como o canto de um selvagem para uma suave melodia. Ainda assim, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades de percepção. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Então aqui eu acho que é importante deixar claro que o espírito quer dizer que ele fala assim, o Kardec falou assim, eles ouvem, então para eles música é agradável, é desagradável, eles percebem música. Aí o espírito, na verdade, dá uma outra resposta, ele fala assim, viu, o que vocês chamam de música é uma coisa muito simples. Na forma de espírito a gente percebe belezas de tudo que existe que vão muito além da música, do que vocês chamam de música. E a gente pode chamar isso de música celestial, é isso que ele quer dizer ali. Ele fala assim, então essa harmonia celeste, que pra gente é uma música, quanto mais evoluído você é, mais você percebe, mais a elevação, mais prazer, mais bem-estar você tira disso. Mas os espíritos mais inferiores, quer dizer, os mais próximos da existência de vocês, podem ter um certo prazer nessa música que vocês conhecem. Então, o espírito ele fala assim, olha, pra gente, o que a gente tira a sensação de bem-estar não é da música que vocês fazem, mas é de outras coisas. Mas os espíritos que estão mais próximos da existência da vida material, eles podem ter prazer sim com a música. É isso que ele quer dizer. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? Ele responde, as belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de conhecê-las. Até eles mesmos, os espíritos. Sim, ele fala, os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões, ou seja, a capacidade que eles têm para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Quer dizer, para os espíritos mais elevados, quando eles veem o todo, eles percebem a forma como se conecta, a importância, a função das coisas, eles veem uma beleza muito maior do que só olhar, olha que bonito que é o horizonte nesse mundo, que bonitas que são as montanhas naquele. É isso que ele quer dizer. Quanto mais elevado você está, mais você vê a beleza do todo. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Aí ele fala, eles os conhecem porque sofreram deles também, mas não os experimentam como vocês, materialmente. São espíritos. Quer dizer, não tem como eles sentirem o que vocês sentem, mas eles entendem o sofrimento de vocês, porque eles já passaram por isso. 254. Os espíritos sentem fadiga, quer dizer, cansaço e necessidade de repouso?
Ele fala, não podem sentir a fadiga da forma como vocês entendem. Por isso, né, por consequência, não precisam do repouso de corpo, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa e descansa, né, no sentido de não estar em atividade constante. Ele não age de maneira material. Sua ação é toda intelectual e o seu repouso, o seu descanso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de cansaço que os espíritos podem experimentar está na razão de sua inferioridade, pois quanto mais elevados forem, de menos repouso necessitarão. E aí, então, isso fica, pra gente é como se a gente poderia comparar com cansaço mental, é basicamente isso que ele quer dizer. O espírito cansa mentalmente, ele cansa de ficar concentrado em uma ou outra atividade o tempo todo. Mas quanto mais elevado ele está, menos ele precisa descansar, porque para ele é natural estar em atividade, flui para ele. Agora, os espíritos mais longe, né, os menos que não estão tão evoluídos, quanto mais próximos da materialidade eles são, mais eles precisam de parar e falar, preciso dar um descanso, né? Preciso parar um pouquinho de focar, preciso me dar um tempinho para me refazer. É esse cansaço que ele fala, né, intelectual, moral. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Aí ele é taxativo, né? Ele fala angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. 256. Como é então que alguns espíritos têm reclamado de sofrer frio ou calor? Porque eles interagem com muitos espíritos ali, né? E alguns aparecem reclamando de frio e de calor. Aí o espírito explica, ele fala, são lembranças do que padeceram, do que sofreram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Quer dizer, esse sofrimento de dor, de frio, de calor que eles têm, eles trazem aquela impressão da vida física, e às vezes é tão forte que é como se fosse a sensação física mesmo. Frequentemente é uma comparação que fazem, através da qual eles exprimem, eles explicam a sua situação, por falta de outro jeito melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, ainda julga estar com ela por algum tempo, né? Ou depois de algum tempo. Então o que ele quer dizer é assim, imagina que você carregou um peso por muito tempo, quando você tira, você ainda parece estar sentindo aquele peso no corpo, ou quando você ficou muito tempo com um agasalho, você tira, você ainda sente o corpo, tem a sensação de que tinha alguma coisa ali ainda. É isso que ele fala. Então ele ficou tanto tempo com aquela sensação marcada para ele, com o sofrimento associado com aquela sensação, que ele descreve daquele jeito para dizer o sofrimento que ele está tendo. Aí, aqui ele encerra aquela sessão, né, essa sessão sobre as percepções, e aí o Kardec começa um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Bom, gente, esse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, quando a gente fala que é um ensaio teórico, ele tentou fazer um resumo, como ele faz em outras partes do livro. O Kardec tenta resumir na questão 257, então é um texto bem longo, de umas 8 páginas, onde ele tenta explicar tudo que foi entendido das questões e da interação deles com os espíritos, porque ele não põe tudo no livro, foram muitos anos fazendo isso, né? Eu fiz aqui um resumo, eu vou tentar fazer um resumo para a gente não ficar lendo 8 páginas, mas para tentar passar a ideia geral do que o Kardec queria que ficasse para a gente, né? Do que foi que eles puderam aprender com aquela interação com os espíritos. Então eles falam, né? O corpo é o instrumento da dor, quer dizer, o corpo é a causa imediata da dor. Então, quem percebe dor é a matéria que se desorganiza, que se destrói, que se distorce, se deturpa, né? O espírito, a alma, ele percebe a dor. Ele percebe a dor, mas ele percebe que está acontecendo uma coisa com o corpo físico. Então, quando o corpo físico se desfaz daquela estrutura que ele devia ter, ele percebe que tem algo errado e aquilo provoca a sensação de dor.
Agora, o espírito fora da matéria, ele tem a lembrança, ele tem a ideia da dor, quer dizer, ele sofreu. E, na verdade, o que incomoda ele, o que faz mal, o que judia dele, é o sofrimento. E não a dor em si, a lembrança da dor. Né? Não tem ação física, o espírito não sente frio, ele fala, eu tenho frio, dói, tudo dói. Não é que tudo dói, é porque ele sofre e ele entende o sofrimento através da memória da dor, ele fala, olha, é como se doesse tudo. É isso, no fim das contas. Então, o calor, o frio não provoca nada no corpo espiritual. O corpo espiritual, inclusive, ele conduz a sensação do corpo físico para o espírito. Né? O espírito percebe o que acontece no corpo físico através do corpo espiritual. Mas ele em si não percebe, ele não interage com o fogo, com o frio, com a faca, ou qualquer coisa. Né? Inclusive, até ele faz uma comparação da questão do membro fantasma. Para quem nunca ouviu falar isso, é, por exemplo, uma pessoa amputou um braço e sente os dedos doerem. Sente a mão doer, sente o braço doer. O braço não está mais lá. Mas o cérebro sabe como é a dor do braço. E ele tem um estímulo ali que provoca aquela ideia de dor. Então ele acha que está doendo uma coisa que não está doendo mais. É mais ou menos isso que acontece com o espírito. Ele sofre e ele não sabe explicar aquilo de outro jeito que não pela dor. Então ele fala que ele sente dor. Ele fala que ele sente queimar. Ele fala que ele sente frio. É isso que acontece. Né? E aí o Kardec vai falando ele entra com essa questão e vai falando do perispírito. Ele fala, olha, o perispírito é o laço entre o espírito e a matéria, né? A material, essa matéria mais delicada, mais sutil, menos grosseira, que é feito o perispírito, ela é tirada do mundo, ela é tirada do meio ambiente e do fluido universal. Lembra que ele fala que é um elemento intermediário entre o corpo e o espírito? Então ele pega elementos desse fluido universal e elementos do meio ambiente, e esses elementos, eles juntos formam o que a gente chama de perispírito. E eles são mais ou menos grosseiros dependendo do mundo, do tipo de existência de que a gente está falando. Então, em mundos menos evoluídos, né, a matéria é mais grosseira, a existência é mais grosseira, então esses elementos também são mais grosseiros. Em mundos mais evoluídos, as existências são mais sutis, os corpos são feitos de matéria mais sutil, então esse perispírito também é mais sutil. Né? Ele fala que o perispírito de alguma forma percebe a eletricidade, o magnetismo e mesmo a matéria inerte. Ele não explica como, porque talvez a nossa ciência não tenha como entender isso ainda. Né? Mas ele fala que pode-se dizer que de certa forma é uma matéria sublimada, uma matéria purificada, é como se fosse a forma mais pura da matéria física que a gente conhece e que hoje a gente, pelo menos pela ciência, a gente não tem como descrever. Né? E ele fala também que o perispírito é o princípio da vida orgânica, mas não da intelectual. Quer dizer, a vida orgânica acontece porque o perispírito está transmitindo a informação do espírito para ela. Então, o espírito é o que a causa do corpo estar vivo, o perispírito transmite isso para o corpo material, né? Mas a vida, a existência da intelectual, a entidade, o ser que está ali é o espírito, e ele não é parte do material. Né? E ele fala, o corpo, quando o espírito perde o corpo, as sensações se tornam generalizadas, quer dizer, porque na verdade, o que é a habilidade do espírito? A habilidade do espírito é a habilidade de perceber as coisas em volta, de entender o que o outro fala ou o que está acontecendo. Não é o ver ou ouvir, porque ver você vê com o olho, é o seu olho percebendo. O ouvir é seu ouvido percebendo. Ele dá informação para o cérebro que de alguma forma converte, a gente não entende como, e transmite para o espírito através do perispírito. Então o espírito entende o que está acontecendo com o corpo, né? Mas sem o corpo, ele não percebe mais pelos olhos, ou pelos ouvidos, ou pela pele. Não tem como a pele queimar. Porque ele não tem mais pele. Ele sabe que tem uma sensação que o frio ali é uma sensação que provoca sofrimento para o corpo físico, por exemplo. Né? E o espírito, e aí quando ele sofre de outras formas, ele tenta comparar com aquilo que ele consegue. Ele fala, olha, é como se queimasse, é como se congelasse tudo, e assim por diante. Né? Então, o espírito normalmente ele não fala que está com dor na cabeça ou dor no pé, ele sofre, né? Às vezes ele fala, minha cabeça dói, quer dizer, ele compara com a cabeça doendo, porque o sofrimento dele é um sofrimento que não permite ele conseguir, por exemplo, pensar ou agir de maneira adequada, né?
Então é uma lembrança, é uma sensação vaga, genérica, porque ele usa uma lembrança do que é aquele sofrimento físico para explicar o que ele sente. Então, conforme ele vai se desprendendo do corpo, ele vai se separando dessa percepção física. E às vezes ele faz associações. Mas não é só isso, né? Aí o Kardec fala que na morte o espírito se separa aos poucos do corpo. Então, o espírito, nesse momento da morte, por exemplo, é um momento importante porque o espírito fica confuso com as sensações. Ele fala que pelas experiências que eles tiveram com os espíritos, não é muito, para o espírito não é muito claro esse momento de desligamento. Ele está se desprendendo aos pouquinhos. Assim como, por exemplo, a água num pano molhado vai aos poucos evaporando, a água não fica seca, o pano não fica seco de repente. A água vai saindo aos pouquinhos, não vai? É mais ou menos isso. O perispírito vai saindo aos pouquinhos da matéria, do corpo físico. Então, ele fica confuso. Ele fala, estou seco ou estou molhado? Quer dizer, estou vivo ou estou morto? Eu estou percebendo pela minha pele ou eu não estou percebendo? Quando a vida física cessa, o cérebro não está mais funcionando, não consegue mais transmitir informação para o perispírito e passar para o espírito. Mas o espírito ainda está ligado àquele corpo, ele está percebendo de alguma forma aquele corpo, porque o perispírito está se desligando dele, então ele tem algumas sensações, na verdade ele percebe que está acontecendo coisas com o corpo e ele não entende bem como é que aquele negócio ali é ele. Ele sabe que é ele, mas não é ele, porque ele está aqui, ele está vivo. Ele não tem clareza dessa percepção. É como se ele percebesse ele vivo naquele corpo espiritual, mas ele sabe o que está acontecendo com o corpo físico de alguma forma, porque o perispírito está se desprendendo dele, então ele fica confuso. Como é que é essa percepção toda, né? E aí ele relata, ele fala assim, por exemplo, quando o suicida fala que ele sabe que ele está vivo, mas ele sente os vermes comerem a carne dele. É uma descrição dura, né, de ouvir, mas ele cita o caso. Ele fala, não é o espírito não sabe o que é o verme. O verme não está comendo a carne do espírito, o espírito não tem a carne. Né? O espírito quando estava vivo nunca sentiu o verme comer ele. Mas como que ele percebe isso? De alguma forma ele sabe, não sabe expressar a consciência dele do que está acontecendo com aquele corpo com o qual ele ainda está ligado de alguma forma. E ele fala que sente comer ele, mas na verdade sente comer o corpo e ele não conseguiu ter clareza ainda dessa separação. Né? Então ele fala, o espírito percebe o que acontece com o corpo, mas não é que ele sente. Como ele não está sentindo, mas ele sabe, de uma maneira muito profunda, né? Ele fica confuso com essa sensação. Porque é isso, o corpo agora ele não tem mais pele para sentir, sei lá, as bactérias comendo, ou o ratinho roendo, ou coisa parecida. Né? Ele não tem mais corpo para perceber aquela sensação física do corpo estragando, por exemplo. Ele tem uma sensação generalizada, ele sabe que tem alguma coisa errada, e ele se incomoda com aquilo, não sabe descrever, então ele fica confuso. Né? Porque é isso, porque ele não percebe mais por um caminho físico, ele está entre perceber como um todo, como um ser que está presente e sabe o que acontece, e perceber com o elemento físico. É por isso que fica essa confusão, né? Tudo meio vago para ele. Por isso que o desencarnar é confuso. E quanto mais desprendido da matéria espírita está, mais fácil ele se livrar, porque ele não fica se apegando ainda tanto à matéria. Ele está mais livre dessa matéria grosseira. Né? Aí o Kardec lembra que o perispírito é o condutor da sensação física, mas que ele também é material, ele tem um pouco de matéria. Então o espírito vai ter menos percepção, que eu acabei de falar, né? Menos percepção física conforme menos materializado ele for. Assim como ele vai começar também a ter outras percepções espirituais que ele não tem como escrever, porque ele fala, olha, ele vai sentindo cada vez menos as coisas, por exemplo, assim, eu sinto a minha pele arder, porque a pele não tem pele, ele sente ardor, ele sente um incômodo que ele entende como ardor. Então ele tenta explicar daquele jeito. Mas ele também percebe e fala assim, olha, eu percebo uma beleza, uma alegria que eu não sei explicar. Eu sinto uma coisa que eu não sei dizer o que é. E a gente não tem o que fazer, porque não tem como eles explicarem pra gente uma sensação que a gente nunca sentiu, que a gente não tem que comparar. Né? Aí ele também fala que os espíritos menos elevados, e que essa coisa de sentir, de ter essa percepção global e de não perceber as coisas, né, mais por sensação, por percepção mais física, isso é coisa dos espíritos superiores. Os espíritos mais apegados com a matéria, mais próximos da gente, eles têm consciência das coisas de uma maneira mais material. Mas eles percebem ela de forma generalizada. Eles têm uma sensação que é mais parecida com a matéria. Quanto mais próximos da vida material, quanto mais apegados à matéria eles são,
mais parece, as sensações que eles têm são mais fáceis para eles entenderem elas como sensações físicas. Só que, por estarem no espírito, eles têm uma compreensão um pouco mais generalizada, um pouco melhor. Porque não é pelos órgãos, porque mesmo que eles não sejam muito evoluídos, eles não estão com um corpo físico com um órgão que force ele perceber só para aquele órgão. Ele percebe o ambiente, né? Mas o que é importante a gente entender é o espírito, a habilidade de ver, ela faz parte do espírito, mas não é ver com o olho, é de perceber. Então o espírito, quando fala que o espírito vê, ele sabe que está lá, ele tem consciência do que está lá. Quando fala que o espírito ouve, ele compreende o que é dito ou o que está acontecendo. Não é que ele está ouvindo, né? E essa é a grande diferença. Aí ele também fala, né? Quanto mais elevados eles são, mais eles sabem, mais eles compreendem. E é por isso que eles veem mais e ouvem mais e veem melhor e entendem melhor e cada vez mais longe e cada vez de maneira mais ampla e mais complexa. Porque o desprendimento da matéria vai dando consciência cada vez maior para eles de tudo, né? Do que está à volta deles, das coisas que interessam a eles e assim por diante. E aí ele fala, né, que na vida material os órgãos são a barreira da percepção. Se você não tiver os olhos, você não enxerga. Se sua pele está machucada, sua percepção do tato está diferente. Por exemplo, se sua pele está muito fria, você não tem tato, né? O seu nervo foi cortado, você não percebe o tato. Na vida espiritual, quem define essa percepção é a grosseria, é o quão grosseiro é o perispírito. Quer dizer, espíritos mais apegados à matéria e em mundos mais materializados, eles vão ter uma percepção mais amarrada, eles vão perceber menos, né, da matéria. Perdão, das coisas em volta. Então, eu falo do mesmo jeito que o órgão físico, por exemplo, o olho, para enxergar, o corpo físico precisa do olho, o perispírito enxerga, ele percebe as coisas, depende de quão grosseira é a matéria. Se ele está numa matéria muito sutil, muito menos grosseira, muito menos materializada, ele percebe muito mais. Essa é a amarra dele. O que o olho seria, o que o órgão é para o corpo físico, a grosseria do perispírito é para o espírito. E aí ele fala também, né, que o perispírito vem do meio ambiente. Então ele vai mudando de corpo, de mundo. Quer dizer, um espírito se manifesta num mundo, ele tira do meio ambiente as condições, ele usa o fluido universal e os elementos materiais necessários para se manifestar naquele perispírito. Se ele vai para um outro mundo, se ele manifesta no outro mundo, ele usa os daquele mundo. Por isso, é como se ele trocasse de roupa. No inverno, você bota uma roupa pesada, grossa, para poder se proteger do frio. No verão, você usa uma roupa mais leve, uma roupa mais fresca, ou muito pouca roupa, né? Para poder ficar mais confortável. O espírito é mais ou menos isso. Ele vai para um mundo mais grosseiro, ele põe uma roupa pesada, que amarra o movimento dele, a percepção dele do que está em volta. Você está com um casaco de couro, você não percebe um mosquito pousar em você, né? Agora, se você está com uma camisetinha leve, um toque você percebe rapidamente, né? É a mesma coisa, o perispírito mais grosseiro te amarra. Você não percebe tanto as coisas. O perispírito mais delicado, você percebe melhor e mais longe. Essa é a comparação que ele faz. E aí o Kardec fala, né, que os espíritos superiores, eles usam o material dos mundos mais baixos quando eles se manifestam. Então, quando um espírito muito elevado se manifesta entre nós, no caso espiritualmente, ele vem até as esferas mais grosseiras como o nosso mundo, ele vai usar o perispírito dele naquele momento, ele entra naquele tipo de matéria. Então, quando eles vêm até um mundo mais próximo, por exemplo, da Terra, eles vão vestir a casca grossa que a gente precisa usar aqui para conseguir ficar aqui. Mas, como eles são espíritos superiores, eles conseguem elevar a consciência deles além daquele material. Eles estão usando aquilo para se manifestar, para interagir com os espíritos que estão presos naquela... Presos não, mas que estão vivendo naquele mundo, que estão ligados àquele mundo, usando aquela veste mais grosseira, que é o perispírito mais denso. Mas se eles querem, como eles têm potencial para isso, porque eles são já superiores, mais desprendidos, eles podem se elevar daquele material mais grosseiro e perceber as coisas conforme a necessidade. Então, se eles precisam, se eles querem, eles podem perceber mais longe, entender melhor. É como se você colocar uma luva para pegar alguma coisa quente, ou para enfiar dentro de algum lugar que está quente, né? Eles não são a luva. Eles estão usando a luva para se manifestar. Então o perispírito grosseiro para ele é como se fosse a luva. Mas ele ainda está vendo tudo que está acontecendo em volta. Ele sabe que lá dentro está frio, mas ele olha e fala, bom, aqui tem um outro negócio. Ele está percebendo tudo, mesmo com uma luva
vestida. Então ele está se manifestando naquela roupa grosseira, mas ele está consciente do resto se ele precisar. Ele pode focar no que ele está fazendo com a luva, mas ele pode fazer o resto. É mais ou menos isso que é o perispírito, usar o perispírito grosseiro para um espírito elevado. Então ele pode, por exemplo, ficar invisível, quer dizer, fica invisível assim, né? Ele pode não permitir que os outros percebam ele ao se desfazer daquela manifestação grosseira e quando ele precisa se manifestar nela de novo. É como se ele, sei lá, eu tirasse a luva, tirasse a roupa para você perceber ele. É como se ele tivesse ali, você não percebe ele porque você está numa percepção muito grosseira, você está usando um perispírito muito grosseiro, mas ele está lá, ele consegue te perceber. Ele não consegue se esconder dos que estão mais elevados que eles, porque eles têm ainda mais desprendimento e conseguem perceber ainda melhor as coisas. Mas os que estão abaixo, ele pode sair daquele grosseiro, como se ele se desfizesse daquela manifestação mais grosseira por um momento, e aí ele não é percebido, né? Bom, e na morte, aí ele fala disso, aí ele fala, na morte, conforme o espírito se desprende da matéria, ele vai percebendo mais, e no espaço e no tempo, conforme a sua elevação. Ou seja, com tudo isso, o que ele quer dizer é o seguinte, o perispírito, ele é a amarra da percepção do espírito. Um espírito elevado percebe muito mais, ele pode se concentrar e usar aquela forma mais grosseira porque ele precisa, porque ele quer, porque ele vai para ajudar ou para fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que ele não precisa, ele pode se desfazer daquela veste, né? Eu fiquei aqui pensando, eu sei que isso deve ter ficado um pouquinho confuso, fiquei pensando num exemplo, né, que a gente pudesse ter para tentar entender essa ideia. Talvez seja como se a gente pensasse assim. Imagina que a gente tem um tanque com peixes, né, e que os peixes só conseguem enxergar dentro da água. Eles não veem nada além fora da água. Imagina que a gente está do lado de fora e aí a gente está acompanhando os peixes. E aí de repente eu quero brincar, eu quero cutucar o peixe. Então eu enfio a mão dentro da água. Então eu vou, brinco, cutuco, tento pegar ele, ele foge, tenta me morder, sei lá. De repente eu falo, não, agora eu não quero mais, eu tiro a mão. O peixe, para ele eu apareci lá e de repente eu desapareci, não foi? Ele só conseguia me perceber quando eu estava dentro da água, né? É mais ou menos isso para o espírito superior. É como se no ar, que é a manifestação mais leve, mais sutil, mais fluídica, né? É aquele perispírito mais leve que ele usa. Quando ele entra na água, ele está se manifestando num meio mais grosseiro, mais denso, que é a água, para interagir com os peixes, que somos nós que estamos lá vivendo naquele mundo mais denso, né? Então a gente percebe ele, a hora que ele. Só que aí de repente ele fala assim, não é mais interessante ele me perceber, eu tiro a mão da água. Ele solta, ele desfaz aquele uso da matéria grosseira e a gente não percebe mais ele. Além disso, outra comparação que serve nesse caso é, eu estou vendo tudo acontecendo na água e estou vendo fora. Então eu percebo outras coisas. Se tiver 2 tanques desse, eu vejo o que está acontecendo nesse e vejo o que está acontecendo no outro. Eu posso enfiar a mão aqui dentro para mexer com os peixes desse tanque. Mas eu sei o que está acontecendo no outro também, porque eu tenho essa capacidade de perceber fora, mesmo que eu possa só focar e enfiar a cabeça dentro da água se precisar. Mas eu sou capaz de tirar a cabeça da água e continuar me manifestando lá com a minha mão. E eu posso a qualquer momento abandonar lá. E aí eles não me veem mais, os peixes. Eles só vão me ver se eu interagir lá de novo. É basicamente isso que acontece com os espíritos. Aí o Kardec fala, quer dizer que então eu vou morrer e minha vida não vai melhorar nada. Eu posso sofrer a mesma coisa, porque o espírito também sente as coisas, ele lembra das coisas que sofreu. Fala, mas ao mesmo tempo você pode sofrer muito menos, porque depende do quanto você está pegado com a matéria, depende das escolhas que você faz para a sua existência. Então o seu tempo todo é livre para tentar viver melhor e sofrer cada vez menos desde já. E aí essa transição para o mundo espiritual vai ser mais natural, né? Ele fala, olha, a gente não se livra de sofrer porque morre, né? Mas pelo desprendimento nosso da matéria através da nossa evolução espiritual. Muitos dos nossos sofrimentos são provocados pelas nossas paixões e pelos nossos erros, ou seja, pelas nossas escolhas. É isso que ele fala. Ele fala assim, da mesma forma, o corpo é como se fosse o espírito, né? Tanto no corpo quanto no espírito, a gente sofre pelas consequências das escolhas feitas. Quer dizer, se no corpo eu escolher não me cuidar, né, ter uma vida que abusa do meu corpo, eu vou sofrer as consequências disso.
e por eu ter infringido as leis de Deus, por não cuidar do veículo que me foi dado para me melhorar, eu posso sentir algumas dessas consequências depois também. E no espírito eu vou sentir ela como lembrança, como percepção daquele erro que eu tive. Pode ser que eu associe isso com as percepções de sofrimentos físicos, mas como a sensação é mais generalizada, eu percebo de uma maneira diferente, eu associo diferente, mas eu sofro porque eu não estou feliz, porque eu sei que tem coisa errada para melhorar, né? Então, a gente pode, e isso é muito importante, ele deixa bem claro, que eu já falei, né? Ele diz que a gente pode, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa escolha, decidir deixar de sofrer desde agora, desde já, desde a vida atual. Controlando as nossas paixões, controlando os nossos impulsos animais, nossos impulsos emocionais, as emoções do ódio, do egoísmo, da inveja, do ciúme, do orgulho, buscando fazer o bem, buscando cultivar sentimentos melhores para a gente, não focando mais que o necessário das coisas do mundo, porque isso também é importante. Ele fala, não é que você tem que abandonar o mundo, não é que você tem que desprezar as coisas da matéria, mas é não dar para elas mais valor do que elas têm de verdade. Elas têm a função delas, não dá mais valor do que isso para elas, né? E assim a gente vai alcançando uma pureza, uma elevação, ainda materializar, ainda enquanto encarnados, né? Então você vai se desprendendo da matéria ainda enquanto encarnado. Você está preso a ela pelo que é necessário, você não está se segurando nela. Então quando chegar a hora de você partir para outro mundo, você vai mais facilmente se desprender dela, as sensações físicas não vão te incomodar, a consciência das coisas que acontecem com as coisas físicas ou que aconteceram com você não vai te provocar sofrimento. Quer dizer, você vai ficar em paz quando chegar a sua hora, você vai simplesmente mudar a sua consciência para o outro mundo e seguir naquele outro mundo, sem sofrer com o apego do que ficou, né? Ele fala, olha, nós interagimos com milhares de espíritos, e não importa se eles eram ricos, pobres, poderosos, se eles eram humildes, se eles eram doentes, saudáveis, todas as vezes, eles deixavam claro em todas as comunicações, o fato deles sofrerem ou serem felizes do lado de lá tinha a ver com as escolhas que eles fizeram. Quando eles escolheram não se apegar ao mundo, a fazer o bem, a não fazer o mal, né? A não abusar das coisas, eles eram mais felizes. E quando eles fizeram isso, eles eram mais infelizes. E com isso, depois de um longo vídeo, né, a gente encerra essa sessão, que é essa questão 257, e no próximo episódio a gente começa com a terceira parte, onde a gente vai falar das escolhas das provas que a gente passa durante a nossa existência. Então, muito obrigado e até lá!